Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. Um pouquinho de frio hoje, né? Mudou o nosso clima, mas graças a Deus por mais um dia e vamos dar seguimento aí ao nosso conteúdo, entrando em mais uma forma, mais um meio de pagamento indireto da obrigação. E agora nós vamos ver mais um meio indireto de quitação, né, o cumprimento, adimplemento da obrigação, previsto a partir do artigo 356, que trata da dação em pagamento. Tá? Então, a partir da finalzinho da página 7, página 8, né, do conteúdo enviado para vocês, nós temos esse meio de pagamento indireto que se chama dação em pagamento. Tá? Então, o que nós temos aí com relação à dação em pagamento? O artigo 356 trata, né, começa a tratar dessa espécie, né, esse meio de pagamento indireto, dizendo que o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, o que nós temos aí para começar esse conteúdo? É meio indireto de pagamento, tá? Então, é mais uma forma de pagamento indireto. É um acordo, tá? Um outro ponto a ser observado com relação à dação em pagamento. É um acordo de vontades entre credor e devedor, por meio do qual o credor concorda em receber do devedor, para exonerá-lo da dívida, uma prestação diversa da que lhe é devida, tá? Então, o primeiro ponto aí que nós temos é uma forma de quitação, é uma forma de pagamento, mas é chamado pagamento indireto porque o devedor ele quer cumprir a obrigação, mas ele não tem o meio originário, né, pelo qual as partes convencionaram inicialmente esse cumprimento, ele não tem como fazê-lo, e aí, em acordo com o credor, por isso é necessário a concordância do credor, né? Ele concorda em receber de outra forma, tá? Então, para se exonerar da dívida, né, o devedor oferece uma outra forma de pagamento, uma outra forma de quitar a sua obrigação e, é claro, o credor deve concordar, deve haver então o acordo de vontade das partes, tá certo? E aí então vai haver alteração na natureza da obrigação. Então, de acordo com o artigo 313 que a gente já analisou, nós vimos que a regra é que o credor ele não é obrigado a receber outra coisa da forma como foi previsto, né, no acordo originário de vontades, ele não é obrigado a receber prestação diversa da que eles convencionaram, ainda que essa nova prestação seja mais valiosa, né? Ainda que o novo objeto da obrigação seja mais valioso, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que eles convencionaram. Mas aqui então nós temos esse meio indireto de pagamento, a dação, que é uma exceção à regra, mas desde que haja acordo, desde que o credor concorde, tá? Porque ele não é obrigado a receber prestação diversa da que eles convencionaram no início da obrigação, tá certo? Então, se ele aceita a oferta de uma coisa por outra, aí nós vamos ter a caracterização desse meio indireto de pagamento, né, que se chama dação em pagamento, é dar alguma coisa em pagamento, tá? Essa dação em pagamento ela não vai ocorrer se as prestações forem da mesma espécie. É por isso que no artigo 356, o próprio legislador já prevê isso, prestação diversa da que lhe é devido. Então, nós temos aí a alteração da natureza da obrigação. Quando existe, então, essa alteração, é que nós vamos estar diante de uma dação em pagamento. Então, olha esse exemplo. Se o devedor ele se obriga, né, a quitar uma obrigação, né, a pagar a quantia de R$1.000, tá? E aí ele não tem esses R$1.000. Vamos aumentar esse valor aqui, né, para dar continuidade nesse exemplo. Aí, para poder solver a dívida, ou seja, para quitar a dívida, ele entrega um automóvel, né? Então, vamos aumentar
esse valor aí, vocês coloquem pelo menos aí uns 10, 15 mil, né, para entregar um automóvel no valor desse, em substituição a essa obrigação, tem que ser um valor um pouquinho maior, né? Mas enfim, só para exemplo. Então ele oferece, para solver a dívida, para quitar a dívida, né, que inicialmente era de R$1.000, eu não tenho os R$1.000, mas eu vou entregar, eu posso entregar esse objeto que eu tenho, esse bem que eu tenho, ou eu posso ainda prestar um serviço, tá? Então olha só, a obrigação de entregar coisa, de pagar quantia, nesse exemplo aqui, ela pode ser substituída desde que haja concordância do credor, ela pode ser substituída por uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer. Tá? Então veja bem, a natureza da obrigação ela vai ser alterada, tá? A natureza da obrigação originária era de pagar a quantia certa, nesse exemplo. Aí ela pode ser substituída por obrigação de dar ou uma obrigação de fazer, uma obrigação de prestação de serviço, tá? Ou pode ser ainda o inverso. A obrigação de dar pode ser convertida em uma obrigação de fazer, uma obrigação de fazer pode ser convertida numa obrigação de pagar, enfim, né? Desde que o credor concorde, então, manifestação de vontade, acordo de vontades, pode haver alteração nessa forma de cumprimento, né, de solver a obrigação, ok? E aí, nesse caso, é que nós vamos ter essa espécie de pagamento indireto, chamado dação em pagamento. A obrigação primitiva não precisa ser, então, necessariamente pecuniária. Pouco importa, né, se foi inicialmente pactuada a obrigação de dar, de fazer ou de não fazer. O que realmente interessa é a natureza diversa da nova prestação. Ou seja, para se caracterizar a dação em pagamento, deve haver, então, alteração quanto à natureza originária da obrigação, tá? E aí nós temos, então, esses elementos constitutivos. Disso que nós já vimos, então nós vamos extrair esses elementos constitutivos, o que caracteriza, então, a presença, né, a existência dessa dação em pagamento. Primeiro, é necessário a existência de uma dívida, evidente, né? Tem que haver aí a obrigação, é pressuposto básico, pois não tem como solver uma dívida inexistente, você vai pagar alguma coisa que não existe. Então, primeiro requisito, ou elemento constitutivo. Segundo, deve haver a concordância do credor, seja essa concordância verbal, escrita, tácita ou expressa, né? Seja então falada ou por escrito, seja não, eu ofereço, tudo bem, né? Então tem que haver uma forma aí de manifestação dessa concordância. O acordo de vontades também é essencial e constitui o elemento intrínseco da dação em pagamento. Então tem que haver a concordância do credor. E por último, né, tem que haver a diversidade da prestação oferecida em relação à dívida originária. É o que nós acabamos de ver do artigo 356. Tem que haver, então, uma alteração, né, quanto à natureza da prestação. Tem que haver uma alteração daquele objeto inicial. Admite-se que o credor, então, dê ao devedor uma quitação, ainda que seja parcial, né, ao receber uma coisa menos valiosa do que devida, explicitando o débito remanescente, como também, não tendo dinheiro suficiente, dar parte em dinheiro, parte em espécie, ou seja, ele pode fazer essa dação parcial e não total, tá? Mas tem que haver a alteração com relação à natureza da prestação ou da obrigação. Por último, o que nós temos aqui? Com relação... Deixa eu só fazer a leitura que eu não anotei para vocês, mas nós temos como conteúdo o artigo 357 e 358, e diz assim: determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda, tá? Então, vamos imaginar que a obrigação era de pagar uma quantia. Essa obrigação, ela se altera e passa a ser para entrega de coisa, então o novo contrato é como se ele vai seguir as regras de uma compra e venda, tá? Porque vai alterar daí a natureza da obrigação.
358. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão, né? Então, imagina que eu tenho que pagar R$1.000, tá? Aí eu não tenho esses R$1.000, mas eu como devedor, eu tenho um crédito com relação a outra pessoa, tá? E eu tenho aqui, ó, uma nota promissória, né, que representa esse crédito que eu tenho com o terceiro. Eu passo esse crédito, tá? Então, veja bem, eu tenho lá o credor, eu, como devedora, eu tenho um terceiro. Eu sou devedora desse credor originário, mas eu sou credor desse terceiro, ok? Então, eu posso ceder em pagamento aquele credor originário, eu posso dar em pagamento, olha só, dação em pagamento, eu posso dar em pagamento um crédito que eu tenho com esse terceiro. Se o crédito que eu tenho com esse terceiro está representado, por exemplo, numa nota promissória, eu transfiro esse crédito que eu tenho com esse terceiro, tá? Também é uma forma de dação em pagamento. E nesse caso, daí essa nova obrigação, ela será uma cessão, porque eu sou credora desse terceiro e eu transfiro esse crédito para esse credor originário, tá? Então, é a hipótese prevista aí no artigo 358, ok? No artigo 359, nós vamos ter uma outra figura aí, é a evicção, tá? Então, prestem atenção nessa questão da evicção. Produzir, então, o efeito da dação em pagamento é produzir a extinção da dívida, tá? Então, nada mais é a dação do que uma outra forma de solver a dívida, de quitar a obrigação. Por isso que é chamado também de pagamento indireto, né, da obrigação. Então, o efeito é extinguir a dívida, qualquer que seja o valor do objeto ofertado, em lugar daquilo que foi convencionado originariamente. Entretanto, pode acontecer que o credor receba coisa que não pertence ao devedor, havendo então a sua reivindicação por terceiro que prove ser o seu proprietário. Então, imagina que a minha obrigação, né, eu como devedora, a minha obrigação era pagar os R$1.000, tá? Aí eu não tenho os R$1.000, aí eu vou ofertar em pagamento, né? Eu vou dar em pagamento essa caneta, ó, valor de R$1.000, né? É porque eu não tenho o carro aqui na mão para oferecer, vou continuar aquele exemplo, né? Mas imagina que essa caneta não é minha, tá? Eu quero quitar a obrigação, mas eu pego um bem que não é meu, tá? Aí o credor, não, tudo bem, eu concordo em receber em pagamento essa caneta. Veja bem, eu, devedora, eu estou oferecendo alguma coisa que não é minha. E aí, olha só nesse exemplo, se o devedor oferece ao credor, com consentimento do credor, um terreno em substituição da dívida de 50 mil a título de dação em pagamento, sem que seja o proprietário do imóvel. A quitação dada pelo evicto, né, o assentes que perderá o bem em favor do seu legítimo dono quando acionado, ficará sem efeito restabelecendo sua obrigação. Então, preste atenção, vou trazer esse exemplo aqui para a caneta, né? Eu entrego essa caneta para o credor concorda, só que geralmente quando é feita essa dação em pagamento com um bem que não pertence ao devedor, ele não é o proprietário, tá? Geralmente nesses contratos fica nessa forma de pagamento, né? A gente pode colocar isso como cláusula, né? Que aquele credor, ele fica com o direito de evicção, tá? Então, por isso ele é chamado de evicto, né? O que é essa evicção? Ele fica com o direito frente ao o adquirente, ele pode perder esse bem frente ao real proprietário, se isso for reclamado, tá? Isso é chamado de evicção. E aí, se esse terceiro, que é o proprietário do bem, que foi entregue pelo devedor como forma de pagamento, como dação em pagamento, se ele reclamar a propriedade desse bem, aquele credor que recebeu o bem em pagamento, ele vai perder para o real proprietário, tá? E esse direito à evicção, o que significa? Ele tem o direito de ser
de voltar, então, à obrigação originária, porque perde efeito essa dação em pagamento feita com um bem que não era de propriedade do devedor, perde o seu efeito e a obrigação retorna, né, volta ao estado anterior, tá? Então, é isso que diz o artigo 359. Esse efeito, né, com relação à dação em pagamento, quando ela for realizada com um bem que não é de propriedade do devedor. Eu entrego algo que não é meu. Eu corro o risco, então, daquela dação em pagamento perder o efeito, né? Então, olha só o artigo 359. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, ou seja, ele pode perder aquilo que ele recebeu em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Por quê? Esse bem ele pertencia ao terceiro. Aí ele reclama a propriedade desse bem que foi dado em pagamento para o credor. Tá? Então, ele é o real, o terceiro era o real proprietário, ele tem o direito de reclamar. Aí esse credor que recebeu aquele bem que foi dado como pagamento, ele é chamado de evicto, ele vai perder o bem para o real proprietário, só que daí essa dação em pagamento, ela perde o seu efeito. Ou seja, perdeu o efeito, é como se aquela quitação não tivesse existido, tá? E o devedor originário continua sendo devedor de acordo com a obrigação originária, tá? Por isso é que perde o efeito, ficando a quitação como se ela não tivesse ocorrido, ressalvados os direitos de terceiro, ok? Então, é isso que é a chamada evicção, é a perda do bem por decisão judicial, né? O real proprietário, ele entra com ação reclamando a propriedade daquele bem, né? Evicção, e aí o adquirente do bem vem a perder a sua propriedade ou a sua posse em virtude de uma decisão judicial que reconhece o direito anterior do terceiro sobre o mesmo bem. E aí a obrigação originária, ela retorna, ok? Então, esse é o efeito com relação ao previsto no artigo 359, certo, pessoal? Então, dação em pagamento também é meio direto, lembrando, desses requisitos é preciso a existência da dívida, é preciso a concordância do credor em receber algo em diverso daquilo que foi convencionado, e essa prestação diversa tem que ser de outra natureza, para que haja então a dação em pagamento, tá certo? No próximo vídeo, depois nós vamos tratar da novação, tá? Seguindo aí já, quase partindo aí para o final do nosso conteúdo, né? Nós temos ainda que falar sobre a novação, falamos no próximo vídeo, compensação, confusão e remissão da dívida, tá? São as formas aí de extinção da obrigação que nós temos ainda pela frente para vencer esse conteúdo, certo? Qualquer dúvida, me envie, estaremos à disposição de vocês. Hoje teremos aula, né? Dia de nossa aula. E vamos seguindo aí para finalizar esse conteúdo. Abraço a todos.